Olá, eu sou a Major Santina, vice-presidente da Comunidade Terapêutica Teleios. Eu queria deixar para você uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu estava aqui agora de manhã e estava um silêncio aqui, sabe? Mas um silêncio muito grande mesmo. E olhando para essa mata aqui, vou te mostrar, ó. Tá vendo? Olhando para essa mata aqui, ó. Tava tudo tão silencioso. Agora que os galos começaram a cantar aqui. Um canta e o outro responde. Mas estava um silêncio muito grande. E aí Deus me fez pensar um pouquinho quando Deus está em silêncio. E muitas vezes na nossa vida está dessa forma. Parece que Deus se cala. Nós oramos, pedimos, clamamos e Deus não responde. Aos nossos olhos, pelo menos. Ele não responde, ele não fala, ele não levanta nenhum vaso para falar com você. E nós ficamos achando que Deus não quer falar conosco. E muitas vezes, até as pessoas que nos olham falam assim, ué, aquela pessoa serve a Deus, aquela pessoa, ela vai para a igreja, só que a vida dela não muda. Ela tem um problema e aquele problema não é resolvido. E nós temos a impressão de que nós estamos orando e que Deus não está ouvindo as nossas orações. Mas eu quero dizer para você que Deus ouve sim. A palavra do Senhor diz que quando nós oramos, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, ele leva as nossas orações diante do Pai. Ele faz, leva para Deus e ele fala com gemidos inexprimíveis. Então, você pode ter certeza que a sua oração chega diante de Deus, mas você vai me dizer, mas parece que Deus não responde. Eu estou orando há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, e a coisa não muda, a situação não é transformada. E eu queria fazer uma meditação aqui, lá no livro de Lucas, onde Lucas nos fala da história de Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel eram pessoas, segundo o relato de Lucas, eles eram justíssimos, eles eram pessoas que eram segundo o coração de Deus, eram pessoas tementes a Deus, eram pessoas que seguiam os prescritos, né, o que estava prescrito no livro de Deus, naquilo que eles conheciam, na lei de Moisés. Então eles eram pessoas muito justas. Porém, eles já eram idosos e eles não tinham filhos. Nós sabemos que na cultura judaica não ter filhos era uma vergonha. Era algo que trazia para a pessoa um motivo de apontamento, porque as pessoas diziam assim, que ele deve ter pecado, ele não deve ser tão justo, porque senão ele já teria sido abençoado com os filhos, né? E nós temos certeza que ele pedia, porque a palavra de Deus nos mostra que eles queriam filhos, mas eles não tinham. Acontece, meus queridos, que parece que Deus se calou naquele momento, né? Porque eles já eram idosos e aquilo não acontecia. Porém, a palavra de Deus vai nos mostrar que Deus, ele vai operar não no momento em que a gente quer ou que a gente acha que é conveniente. Deus vai operar no momento certo. A palavra de Deus lá em Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Deus tem os seus propósitos e ele vai fazer segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. E nós precisamos estar preparados para isso, porque nós estamos declarando, Deus, faz a tua vontade na minha vida, Deus, usa a minha vida, Deus, que eu seja um instrumento, mas o instrumento, ele não age por si só. Se você tiver, por exemplo, vamos dizer assim, se você tiver um serrote, e você tem uma madeira que precisa ser cortada,
O serrote não vai sair do local e ir até a madeira para cortar. Não, ele precisa que o seu dono pegue e leve até o local e faça o que precisa ser feito. O que eu quero dizer com isso é que há um tempo de Deus para cada coisa. Há um tempo de Deus, Deus sabe o momento certo de nos abençoar, de mudar uma situação, de enviar um recurso, um socorro, Deus sabe. E se Ele não fez, é porque não é o momento apropriado, aleluia. E você pode ter certeza que Deus está falando no meu coração, não apenas no seu. Há um tempo de Deus. E a história de Zacarias e de Isabel nos mostra isso. Por quê? Porque quando Deus envia para Zacarias e para Isabel o filho tão esperado, este filho nasce quando ele era primo de Jesus. Ele era João Batista. Ele veio ao mundo para preparar o caminho de Jesus Cristo. Então esse filho enviado para Zacarias e para Isabel foi o precursor do caminho de Jesus. Foi aquele que abriu o caminho, foi aquele que pregou. Vejam, irmãos, que Deus, Ele sabia o momento certo para aquela criança que vai ser gerada no ventre de Isabel, que era prima de Jesus. Isso tudo está no propósito de Deus. Então João Batista vem no momento certo. Tanto que quando Isabel estava grávida, Maria, já grávida também, vai visitá-la. E quando elas se encontram, Isabel diz assim, que a criança se alegrou no seu ventre. Porque havia um propósito de Deus. Essa criança não podia ter nascido antes, essa bênção não podia chegar antes, essa bênção de Zacarias e de Isabel tinha um momento de Deus para chegar. Mas Deus está falando para mim e para você, o tempo de Deus, ele vai chegar na hora oportuna, na hora certa, na hora de Deus, na hora em que a bênção de Deus tiver que ser ministrada na minha e na sua vida, ela vai chegar. Não tem diabo que impeça, não tem luta que impeça, não tem rei que impeça, não tem poder que impeça. Deus é soberano sobre todas as coisas e a bênção de Deus, ela chega no momento de Deus. Nós só precisamos estar preparados para esperar e para receber.